Uma coisa legal que você falou é que o museu parou de operar da sua forma original. Na verdade, não era museu, né? Mas porque muitos imigrantes vinham por causa disso. Era uma ação governamental, né? O governo brasileiro que tentava trazer os imigrantes a fim de fazer a economia crescer e tal, né? E você falou lá de 1888, que foi a abolição da escravatura, né? E aí teve um grande incentivo de novos imigrantes e tal, que as pessoas falam muito sobre isso, que falam que eram os novos escravos, só estava mudando e tal. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque não é bem assim, né? O que aconteceu de fato? Sim, o governo paulista, o governo dos estaduais de maneira geral, mas especialmente o governo paulista incentivou muito a migração estrangeira, especialmente europeia, né, aqui para o estado, né? E uma maneira de competir com outros países, Estados Unidos, Argentina, Canadá, foi subsidiando as passagens, né? Então as pessoas que vinham para cá, italianos, espanhóis, portugueses, no final do século XIX, no comecinho do XX, muitas dessas famílias tinham a passagem subsidiada, o que mostrava um interesse muito claro do Brasil em ter essas pessoas trabalhando aqui. A gente não pode esquecer que no final do século XIX, a gente tem aqui a elite brasileira bebendo bastante de uma cultura europeia e de ideias eugenistas, né? Determinismo racial, enfim, né? Então havia o interesse também do Brasil em de São Paulo e do Brasil como um todo, das elites, em transformar o Brasil, especialmente pós-abolição, em um país mais branco. O que a gente chama de política de embranquecimento. Parou de ser vantajoso ter os trabalhadores negros, né, os escravos, agora vamos deixar eles de lado e trazer gente branca. O que se falava, civilizar o Brasil, né, por meio da raça, digamos assim, né? E, inclusive, em 1891, se não me engano, tem uma lei que estabelece que imigrantes europeus podiam entrar, né, no território brasileiro, e indígenas da Ásia e da África só poderiam entrar em território brasileiro mediante uma autorização especial do governo. Né? Então, o que mostra já que o interesse do Brasil ok, nós precisamos de trabalhadores, racista, né? A lavoura cafeira é uma lavoura que demandava uma mão de obra extensa e de tudo mais, mas a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado da imigração. Obviamente que os imigrantes que vinham para cá não têm culpa nessa política de embranquecimento, mas que eles fazem parte de um projeto do Brasil em tentar transformar o país em mais branco, como, se não me engano, o diretor do Museu Nacional, numa exposição em Paris, em 1910, ele deixa claro isso. A ideia é que as pessoas vão casando, tendo filhos, né? Que cada vez mais brancos entrem aqui, vão casando, tendo filhos, vão se misturando, e aí as pessoas vão cada vez mais embranquecendo para que em 3, 4 gerações o Brasil se torne totalmente branco, né? Então, assim, é óbvio que tem a questão do trabalho, dessa substituição da mão de obra escrava na lavoura, enfim, né? Como eu disse, o Brasil precisando de mão de obra, mas também tem esse outro lado cultural, social, racista, que fez parte de um projeto de Brasil que hoje a gente vê não deu certo, mas assim, de certa forma, se a gente olhar para os estados do sul do país, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mesmo São Paulo, a proporção da população branca é maior do que em outros estados do Brasil, né, como Bahia, Rio, que não tiveram tanta influência da imigração europeia. E é foda porque, assim, hoje, quando a gente fala em racismo no Brasil, pra muita gente ainda é tabu, né? Infelizmente o assunto é tabu. Fala, não, porque o Brasil não é um país racista e não sei o quê. Mas quando a gente estuda a história do nosso país, o racismo, ele não foi ao acaso o racismo, ele é um projeto, né? O Brasil é um país, como você falou, é um país que teve como projeto embranquecer a sua população. E embranquecer significa depreciar todo tipo de traço físico, cultural, enfim, da população negra, né? E isso conta muito para quando a gente fala de uma dívida histórica, né? A famosa dívida histórica com a população negra. A história da imigração, ela explica um pouco disso. Sim, e muita gente me fala, mas me mostra aí a lei que tá lá, a política de embranquecimento, sabe? Mas não tem uma lei que estabelece, não é um negócio que tá lá escrito, vamos embranquecer o Brasil e numa lei está isso, sabe? Porque não fazia sentido nem no século XIX você pensar de uma forma assim, oficial.
mas tá nas entrelinhas, sabe? Lógico. É um projeto que não tá escancarado, óbvio, até em alguns pontos até é escancarado, mas não tá numa lei, não tem uma lei, política de embranquecimento. E não precisa ser lei, pode ser um projeto, por exemplo, incentivo de populações brancas a virem pra cá, é um projeto. Sim. Até porque você já tinha aqui os negros que Exato. acabaram de ser libertados da escravidão. Você tinha mão de obra, na verdade, né? Só que aí preferiram deixar essas pessoas abandonadas e para trazer os imigrantes brancos, né?